Bom, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Sabe, a gente vai explorar algo que, de verdade, é o maior de todos os mistérios do cosmos. Desde o início dos tempos, a humanidade sempre olhou para as estrelas buscando respostas, poder, significado. E quando a gente tem os 12 anos, né, o mundo inteiro parece um palco gigante de aventuras. A imaginação voa com histórias de heróis, poderes ocultos e segredos intergalácticos. Mas e se o maior segredo de todos não estiver escondido numa galáxia distante, mas sim bem aqui, acessível para nós de forma totalmente gratuita? Vamos preparar a mente e o coração para uma descoberta simplesmente incrível. E olha, tem muito ruído lá fora. Pensa só nessas manchetes recentes falando sobre o ano de 2026, segredos da CIA, cientistas falando de OVNIs, de supostas 4 raças alienígenas. É o tipo de coisa que deixa a nossa imaginação a mil, não é verdade? Mas existe um contraste gigante aqui. Enquanto o mundo debate o que os governos estão escondendo sobre naves espaciais, a gente tem acesso a uma verdade que é infinitamente superior, muito mais poderosa e que está bem na nossa frente. A verdade eterna de que o próprio Criador dessas estrelas todas desceu até nós. Isso traz uma prosperidade que nenhuma tecnologia espacial conseguiria, a promessa de vida e poder deixada por Jesus. E enquanto a gente vai absorvendo isso, é fascinante notar como essa jornada começa, desde uma conexão divina até culminar naquelas obras maiores. E sabe, enquanto os olhos acompanham as formas e ideias, a mente subconsciente já pode ir sentindo uma paz profunda. É literalmente como uma semente de luz. Enquanto a nossa mente lógica tenta entender esse mistério gigante de como o divino se conecta com a humanidade, o nosso coração, de um jeito super suave e natural, já está compreendendo que essas obras maiores são para nós. Tudo vai se enraizando silenciosamente. Mas toda semente precisa de luz para crescer, o que nos leva à nossa primeira parte, a luz que traz vida, o verbo que desceu à Terra. E imagina só, como é que o arquiteto brilhante de bilhões de galáxias decidiu interagir com o nosso pequeno planeta azul? Ele não chegou com uma explosão assustadora. O livro de João, logo no capítulo 1, conta que o verbo estava lá no princípio. Essa mesmíssima força que desenhou a órbita de Júpiter e acendeu o Sol, escolheu respirar o nosso ar e caminhar no nosso chão. Ele se tornou humano. E ao fazer isso, trouxe uma luz gentil, capaz de aquecer qualquer coração e iluminar as nossas sombras mais profundas. É uma ideia tão espetacular que a gente pode continuar se aquecendo com esses mistérios, mergulhando lá nos conteúdos da editora Bringate.com.br, que é sensacional para alimentar essa chama. Nesse processo todo, a transformação interior age exatamente como um prisma. A luz entra e se divide em várias áreas lindas da vida, tocando coisas como a gratidão, a esperança, a família, os amigos. Enquanto a mente foca nessas cores, a nossa alma, quase sem perceber, vai absorvendo esse amor divino em todas as áreas. A luz entra, se multiplica e traz harmonia de um jeito supernatural, onde antes havia confusão. Mas, na prática, como é que essa luz age no nosso dia a dia? Vamos para a parte 2? Sabedoria, amor e cuidado. O poder que transforma. O Criador não está distante. O agir dele tem muito a ver com o amor mais protetor que a gente conhece aqui na Terra. Sabe aquela frase clássica de mãe, você não é todo mundo? É engraçado ouvir isso, mas é profundamente verdadeiro, até do ponto de vista espiritual e genético. O Criador olha para nós e diz a mesmíssima coisa. Nós fomos criados com um DNA explosivo. Ninguém foi feito para simplesmente seguir a multidão, mas para cumprir um propósito divino gigante e super específico no universo. E esse é o ponto-chave que chamamos de identidade divina. Quando a gente internaliza de verdade que somos filhos amados por Deus, a perspectiva muda completamente. A gente entende que não estamos aqui só para juntar riquezas que estragam com o tempo, mas para viver uma prosperidade espiritual inesgotável. Reconhecer isso é o primeiríssimo passo para uma vida sobrenatural. E se bater à vontade de aprofundar nesse conhecimento libertador sobre o reino, o portal marciobringuente.com.br é o lugar perfeito para continuar essa jornada. Falando em cuidado materno, tem outra frase que aquece o coração na hora. Vem comer enquanto tá quente. Essa urgência, cheia de carinho, esse desejo de ver a alegria em volta da mesa, reflete perfeitamente como Jesus quer suprir as nossas necessidades mais imediatas, agora mesmo com o que há de melhor. Pensa com a gente na famosa história do casamento em Caná. A bebida da festa acabou, uma situação super chata de escassez total e constrangimento. Mas Jesus intervém e transforma a água pura no vinho mais extraordinário e saboroso que os convidados já tinham provado. Ele pega o simples, o que é comum no dia a dia, e com um toque divino transforma numa abundância festiva sem igual.
E isso nos leva direto para o nosso capítulo 3, o poder da multiplicação, deixando a escassez para trás. Se eles salvam a festa, sim, o que acontece quando milhares de pessoas estão famintas no meio do nada e tudo que existe é quase zero? A matemática de Deus entra em cena e a escassez simplesmente evapora. Apenas 5 pães e 2 peixes. É uma das histórias mais épicas do mundo. Jesus alimenta uma multidão imensa, todo mundo come até não aguentar mais e o mais impressionante, ainda sobram 12 cestos cheios. Nas mãos do Salvador, o pouco se multiplica para gerar uma abundância transbordante. E sabe, enquanto a mente imagina aqueles pães se multiplicando lá no passado, dá para sentir que a nossa própria fome interna por paz, aventura e propósito também começa a ser saciada bem agora. Aquele alimento físico foi só a prova de que ele é o verdadeiro pão da vida, que nutre a nossa alma de forma definitiva. E sempre que a gente quiser se alimentar mais dessas verdades que transformam, a editorabrigente.com.br continua sendo uma fonte fantástica de nutrição espiritual. Agora, de alma nutrida e com a identidade confirmada, estamos prontos para enfrentar o vento forte lá fora. Parte 4. Vitória contra o impossível. Acalmando tempestades. A jornada para essa prosperidade espiritual é feita de degraus muito claros, da compreensão consciente até a transformação profunda. E enquanto a gente já vai antecipando essa subida suave na nossa mente, cada passo vira uma vitória gigante sobre o medo e a dúvida. É caminhar com a segurança de que não estamos sozinhos, né? Lá no amigosdobringent.com.br, por exemplo, existe uma comunidade inteira subindo junto, fortalecendo a caminhada, um degrau de cada vez. Lá no mar da Galileia, numa tempestade terrível, com ondas monstruosas apavorando até os marinheiros mais durões, Jesus não entrou em pânico. Ele despertou e usou o poder criativo da sua palavra. Paz, acalma-te. Só isso. E o impossível aconteceu. O silêncio foi imediato e absoluto. A natureza inteira obedeceu. Essa mesmíssima autoridade que âncora uma paz inabalável dentro de nós, não importa o tamanho da tempestade que esteja rugindo lá fora. O que nos lembra mais uma clássica frase de mãe. Eu avisei. Quem nunca ouviu isso depois de ignorar um conselho e fazer besteira? Não é verdade? A obediência à palavra de Deus funciona assim. É uma proteção maravilhosa contra as tempestades desnecessárias. Seguir os ensinamentos nos coloca num barco totalmente seguro, porque a gente sabe perfeitamente quem está segurando o leme. E chegamos ao momento culminante da nossa exploração. O chamado para o sobrenatural, obras maiores. Fomos alimentados e protegidos. Mas a grande aventura cristã não é um esporte para espectadores. A promessa de João 14,12 é de verdade de tirar o fôlego. Não é só uma historinha antiga. O mesmo poder que parou aquela tempestade no mar, hoje, através da nossa conexão com o Espírito Santo, é entregue para que a gente realize obras ainda maiores. É um DNA espiritual vivo e superativo hoje. Para desbravar o mapa completinho dessa aventura incrível, vale muito a pena explorar os conteúdos em marciobrengiente.com.br e brengiente.com.br. E isso traz a gente para este resumo, que é quase um guia de sobrevivência intergaláctica, só que para o coração humano. Aceitar a nossa identidade, confiar na luz, entregar o pouco para ser multiplicado, falar paz para as tempestades. Cada ação dessas é um botão que aciona o sobrenatural na vida da gente. E para dar aquele passo oficial e começar essa aventura com uma base super sólida, o certificado.bringente.com.br é o ponto de partida perfeito. Ah, e claro, no amigosdobringente.com.br tem sempre lugar para caminhar junto com outros exploradores dessa mesma fé. Chegamos ao fim da nossa análise, mas é literalmente só o começo do que a mente e a alma vão fazer com tudo isso. Diante do que vimos e dessa paz que já vai crescendo silenciosamente aí dentro, diante do poder maravilhoso capaz de desenhar universos inteiros e transformar uma vida comum num épico inesquecível, fica a pergunta para ecoar e mudar o nosso dia. Qual tempestade a nossa fé vai acalmar hoje? O convite continua mega aberto para todo mundo acessar os links em tela. editorabringente.com.br, marciobringente.com.br, certificado.bringente.com.br, amigosdobringente.com.br e bringente.com.br. Mantenham a curiosidade super acesa e até nossa próxima grande descoberta.